Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 24 de abril de 2025, 24/4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, faça a sua inscrição, dê a sua curtida, faça os seus comentários e ajuda a esparramar este canal aí para as pessoas que vocês entendem que gostam de astrologia ou que porventura o que eu posto aqui pode colaborar, contribuir com a vida das pessoas, somar. Bom, hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de Áries, do dia 29/3, com eclipse solar, a lua ainda em peixes, lua minguante em peixes, fazendo uma conjunção com Vênus em peixes, com Saturno em peixes, também com a cabeça do dragão, e uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Então, quer dizer, as conjunções são tensões também, elas são muito fortes. Então pode gerar uma tensão muito forte, porque é muita energia acontecendo ao mesmo tempo. A quadratura também é uma tensão e um desafio muito forte. No caso aqui, a quadratura da Lua em Peixes com Júpiter em Gêmeos. Então hoje, se a pessoa está se sentindo assim, vitimizada por alguma situação, por algum acontecimento na vida dela, seja na área dos relacionamentos, nas relações, nos relacionar-se com algum assunto da matéria, da materialidade, do material, do dinheiro econômico, com algum assunto de objetivo de vida da área profissional, ou até mesmo no seu subconsciente com relação a algo, a alguém, porque alguém que confiava se comportou como um inimigo oculto, um inimigo que ela não achava que não era, mas está percebendo que é, e aí até, além de se sentir vítima, se sentindo também injustiçada pela vida, pela justiça, por tudo e por todos. Hoje é um dia de observar tudo isso, desenvolver um entendimento de todos esses assuntos através de uma análise, e nessa análise desenvolver um entendimento como se estivesse estudando tudo isso, olhando tudo que aconteceu, quem são essas pessoas, em que áreas da vida, no caso aqui essas que eu já pontuei, como que essas pessoas se comportaram com você, como você se comportou com isso tudo em relação a elas, em relação a você, o que é você e o que são essas pessoas. São esses ambientes, são esses lugares. O desafio está em se colocar ali, se ver nesses lugares, desenvolver esses questionamentos, essas perguntas, essas conversas, usando todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, comunicar com você mesma, com você mesmo, toda essa percepção, para daí sair dessa condição de vítima, de vitimizado, de injustiçado, de injustiçada, de querer justiça e mais, de perceber se está querendo justiça ou se está querendo vingança. Então, fazendo um link também lá com a lunação de Áries do dia 29, com o eclipse solar, desenvolver uma ação, uma atitude, uma iniciativa nesse sentido de buscar tudo isso aqui que eu estou falando e observar o eu, lua nova,
em Áries no dia 29. Então, Áries, eu, primeira pessoa, teve um eclipse solar. Era uma pessoa, começou um processo de desenvolvimento de uma outra pessoa, de um outro eu. Percebe? Então, hoje, assim, com muita paciência, respeito, responsabilidade, equilíbrio, harmonia, serenidade, até uma certa beleza, marcando um norte de buscar o seu subconsciente e se perceber, subconscientemente falando, perceber quem são essas pessoas e esses lugares que de repente apareceram como inimigos ocultos para você e que agora estão se apresentando através da sua percepção em função das atitudes, das ações e da convivência nesse ambiente com você mesma, com você mesmo. E aí desenvolve toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado de vida e desenvolve um movimento de perguntas, de conversas com você mesma, em relação a você mesmo, em relação a você mesmo, com tudo isso e com todo esse ambiente e essas pessoas. E no lugar de querer justiça da vida ou do mundo, vingança da vida ou do mundo ou de você mesmo, sai fora e busca um entendimento, entender que a vida é isso mesmo. Isso é a vida nesse planeta Terra. As pessoas são injustas, as pessoas são desonestas, as pessoas são irresponsáveis, são inconsequentes, são interesseiras, são desequilibradas, são desarmoniosas, são promíscuas, são irresponsáveis, são interesseiras, são falsas, são mentirosas, são injustas. Agora, se você quer viver uma vida totalmente contrária a isso tudo, então é você que quer viver. Não são as pessoas. E não fique esperando isso das pessoas. Viva você, por você, para você. E procura ler melhor, ter uma leitura melhor da vida, dos lugares, das pessoas. As pessoas são o que são, a vida é o que é. Então, se de repente as pessoas melhorarem, ótimo. Se de repente a vida for mais justa, ótimo. Então, usa toda essa toda a sensibilidade hoje que está no ar e traz para você essa sensibilidade e desapega dessa história de querer, se você está buscando um caminho honesto, sincero, com os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, sendo justo, sendo íntegro, sendo ético, sendo harmonioso, sendo equilibrado, sendo bonito, faça isso você com você mesma, você com você mesmo, mas não espere dos outros. Se os outros forem isso, maravilha, conectou, encaixou. Se não for, fique você com isso e saia fora, porque se for para vingança, vai piorar e aí desaba tudo isso que você quer construir para você. E a cura aqui é o perdão. Em muitas histórias que eu li, que eu vi, de Jesus ensinando essa história do amor, que ele veio aqui para isso, mostrar o amor na prática e ensinar o amor na prática. Então, muitas vezes, muitos daqueles personagens que conviveram com ele ali, estavam ali aceitando todo o ensinamento dele, e muitas vezes falava assim para ele, mas eu não estou dando conta desse sentimento que tem dentro de mim
em relação ao que as pessoas fizeram comigo. E às vezes chegava a pedir para ele, me cura disso. E ele falava, eu curo o corpo. A alma, você é que cura você mesma, você mesmo, através do perdão. Não é porque vai esquecer o que aconteceu quando perdoa, não é porque quando perdoa o que aconteceu vai deixar de ter acontecido, não. O que aconteceu, aconteceu. Mas dali em diante do perdão, na pessoa isso desaparece, porque ela perdoou. Mas na história está registrado. Está registrado a traição que a pessoa fez com aquela pessoa que está sofrendo, a mentira, a desonestidade, o desrespeito, a falta de ética, a falta de responsabilidade, a falta de consideração. Está registrado na história. Mas a partir do perdão em diante, na história da pessoa, essa história não vai existir mais. É daí que vem essa informação de Jesus que fala assim, olha, se o seu corpo tiver algum problema, eu curo. Mas no seu espírito, quem cura é você. Através do perdão. Do perdoar. Percebe? Então essa lua minguante hoje, em peixes, a lua minguante, a lua do minguar, do desapegar, do deixar ir e do concluir todo esse entendimento, essa lua minguante em peixes, em conjunção com Saturno em peixes, com Vênus em peixes, com a cabeça do dragão, que é o norte, o rumo, está falando, perdoe para dissolver toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o sentimento de vítima, de vitimismo e de injustiça que, porventura, a pessoa esteja sentindo na vida dela. Que realmente, às vezes, até aconteceu mesmo. Realmente a pessoa é vítima, realmente a pessoa foi traída, realmente alguém cometeu desonestidade, falsidade, roubo, traição, mentira com ela. Aconteceu, é fato. Então, perdoa para desconectar disso tudo, para dissolver tudo isso em você, na sua alma, no seu espírito. E aí, você fica leve de novo, volta a viver de novo em águas límpidas, saudáveis, que curam. E ainda sai dessa pegada que está acontecendo no planeta, muito intensa, muito forte, muito perigosa, que é essa oposição de Marte com Plutão. Ali tem essa oposição aí dá muita guerra, muito conflito, muita vingança, muita violência. Dessa quadratura do Sol em Touro com Plutão e ainda de Marte com o Sol, que é um momento muito intenso, muito conflitante, muito vingativo, muito agressivo, muito violento. Então, quem vai para o perdão, sai dessa história aí. E aí, ainda se conecta com esse lado saudável de Marte em Leão, fazendo trígono ali, com Saturno em Peixes, com Vênus em Peixes, com Netuno em Áries, com Mercúrio em Áries, com Roda da Fortuna. Entende? Faz um trígono aí com isso tudo e vai para o lado saudável, maravilhoso, de confiar em si, de acreditar em si, de ser feliz, de ser alegre, de criar uma estrutura espiritual em você, valores espirituais em você, relações saudáveis com você e com os outros, comunicações saudáveis com você e com os outros, valores espirituais muito saudáveis, iniciativas nesse sentido, fortunas favoráveis e saudáveis para você mesma, você mesmo e para a vida. Então, hoje a cura é o perdão
para dissolver todas as mazelas que porventura você esteja sentindo no seu emocional, no seu sentimental, no seu espiritual, na sua alma. Ok? Se quiser saber mais, procure alguma astróloga, algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, para ver isso no seu mapa. Como eu falo aqui é uma leitura coletiva para todos. Ou se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e explicar como eu atendo, como eu faço os meus atendimentos, via web e presencialmente. Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, astroterapia, sinastria, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Até mais. Valeu. Tchau.